Vamos pegar as nossas Bíblias, Gênesis, capítulo 22. Nós estamos numa série de mensagens sobre a vida de Abraão. Hoje nós atingimos o clímax dessa história, o ponto máximo. O dia que Deus pede para sacrificar o filho Isaque. Pois Deus, Abraão, aprova. Versículo 1 e 2 de Gênesis 22, vamos ler? Depois dessas coisas, pois Deus, Abraão, aprova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Pessoal, Deus pôs Abraão à prova, diz a Bíblia, diz isso, versículo 1 fala isso, pois Deus Abraão à prova. Gente, esse foi o teste mais difícil da vida de Abraão. Ele havia recebido Isaque, né? A gente sabe da história, tantos anos esperando o nascimento de Isaque, né? Tantos anos aguardando, com 100 anos, nasceu Isaque. Abraão tinha 100 anos, e agora quando ele tem mais ou menos 13 anos, Isaque agora tem 13 anos, Deus pede de volta Isaque. Deus fala assim: sacrifica o seu filho Isaque. Primeiro que Ismael, aquele outro filho com Agar, já tinha ido embora, e nós vimos que foi muito difícil para Abraão isso. Agora Deus pede algo mais difícil, que é a morte do filho querido. Gente, uma coisa é falar que acredita em Deus, outra coisa é obedecer a Deus. Eu fico imaginando se fosse eu e você, no lugar de Abraão. Se Deus pedisse para a gente sacrificar o nosso filho. Esse homem chamado Abraão, ele tem muitas fraquezas, mas ele deve ser admirado nesse momento. É um homem obediente, porque primeiro lá no Gênesis 12, Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela, e ele sai. E agora, Deus fala para ele: sacrifica, oferece em holocausto o teu filho, e ele obedece. Olha o versículo 3 da sua Bíblia. De madrugada, veja aí versículo 3, levantou-se pois Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Pessoal, eu acho é legal a gente perceber os detalhes. O versículo 3 fala aqui de madrugada. Esse homem já começou a arrumar o jumento, já começou a arrumar os preparativos da viagem. Ele pega a lenha, diz a Bíblia, fala isso, rachou a lenha. Talvez ele pensou: lá eu não vou ter tempo, lá no Monte Moriá, eu não vou ter tempo de procurar a lenha, eu vou levar a lenha pronta. Gente, imagine você acordar de madrugada, levando o seu filho, como a Bíblia diz, o filho que você ama, para ser sacrificado. Uma jornada silenciosa, uma jornada difícil. E nessa jornada diz a Bíblia que foi Abraão, 2 servos e o Isaque que ia ser sacrificado. A Bíblia diz que foi 3 dias de viagem, veja o versículo 4 e 5. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Olha para mim, pessoal, uma viagem de 3 dias, da casa de Abraão até lá no Monte Moriá. Diz os estudos, os comentários bíblicos, que ele andou 100 quilômetros.
significa que ele andou 33, mais ou menos, quilômetros por dia. Veja bem, naquela época, andar 33 quilômetros não era algo fácil nem perto. Hoje nós andamos muitos quilômetros de carro, de avião, mas de jumento, carregado, 2 servos. 33 quilômetros, uma viagem longa. Uma viagem de 100 quilômetros, diz a Bíblia, que demorou 3 dias. E quando chegaram lá perto do monte, diz a Bíblia que Isaac e Abraão foram sozinhos. A Bíblia fala que ficaram para trás os servos. Eu fico imaginando por que Abraão não levou aqueles servos, porque aqueles servos, talvez quando Abraão fosse sacrificar Isaac, eles não deixariam. Eles diriam: Abraão, você está louco, Abraão? Me dá essa faca aí. Você enlouqueceu? O teu Deus enlouqueceu, Abraão? Não, Abraão, você não vai sacrificar. Você não vai matar teu filho e nem queimar o teu filho na lenha. Eu fico pensando que por isso talvez aqueles servos não seguiram junto com Abraão e Isaac, eles ficaram para trás. E assim eles vão começar a subida, versículos 6 e 8, subindo o monte. Versículo 6 diz a Bíblia: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Interessante, pessoal, que o próprio Isaac está carregando a lenha que ele seria sacrificado. Abraão estava levando a faca e o fogo. Aqui nós podemos pensar na obediência do filho Isaac, carregando aquilo que seria o seu próprio sacrifício, a vida. Interessante que Isaac, uma hora ele fala assim: pai, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, a faca, nós temos o fogo, mas cadê o holocausto? Cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro, pai? Cadê o animal? Isaac já tinha visto outros sacrifícios, naquela época era comum isso. Mas Isaac, Deus fala para Abraão: meu filho, Deus proverá. Acalma o coração, Deus proverá. E assim a fé de Abraão e a submissão de Isaac continuam assim subindo para o local do sacrifício. E chegando no local, versículo 9 até o 13. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Bom, pessoal, vamos explicar o que está acontecendo. Eles chegaram no local, lá em cima do Monte Moriá. Agora chegou o momento mais tenso. 3 dias de caminhada até aquele temível lugar, onde Isaque, o filho amado, seria sacrificado. Eu fico imaginando Abraão arrumando a lenha e começando a amarrar Isaque. Imagine a reação, pessoal, do Isaque nessa hora. O que está acontecendo, pai? Por que você está amarrando as minhas mãos? Por que você está me colocando no chão, pai? Na lenha, em cima do holocausto? O que está acontecendo? Eu fico imaginando, talvez até a resistência de Isaque nesse momento. Gente, Abraão já era idoso, mais de 100 anos. Isaque, um adolescente de 13 anos, mais ou menos. Talvez
a luta ali, talvez, entre amarrar, entre fugir, entre obedecer, entre pegar um menino, aquela confusão, gente. A Bíblia diz no versículo 10 que Abraão pegou a faca para matar o seu filho, imolar o filho. O cutelo chegou a ser erguido para golpear Isaac. Talvez cortar a sua garganta, a gente não sabe o que ele faria. Mas diz a Bíblia que no momento que Abraão vai matar, eu penso, pessoal, que Deus provou ele até o momento final. Não foi assim, a faca está aqui, por exemplo, não foi isso aqui, ó, peguei a faca, Abraão, pode parar, não foi isso não, gente. Eu penso que a faca está aqui, ele pegou a faca, e quando ele foi para descer a mão, o anjo gritou, para, mas eu creio que ele ia fazer. Abraão ia matar o filho dele, de tamanha obediência a Deus que esse homem tinha. E nessa hora, o anjo diz, para Abraão, eu já percebi que você é um homem que teme a Deus, o anjo falou, pode poupar. O versículo 12 diz, não estendas a mão, Abraão, não estendas a mão. Deus nunca quisera matar Isaac, gente. Deus não queria matar. Deus, na Bíblia não tem base nenhuma para a morte de pessoas, sacrifício humano, nenhum texto bíblico. O que está acontecendo aqui é um teste de fé. Toda a história de Abraão, todo o tempo que Deus demorou, ou que a vida, o plano de Deus, o propósito para Isaac nascer, tanto tempo, e aquilo ali deveria ser assim a vida dele, o filho dele, eu acho que era a coisa mais preciosa do mundo. Então a fé de Abraão ali estava sendo testada, e o versículo 13, o anjo fala que tem um carneiro, que está preso pelos chifres, um animal selvagem, não foi Abraão que levou não, a Bíblia diz que não foi Abraão que levou, aquele animal ficou preso nos arbustos, é um desígnio divino, o animal foi preparado ali pelo próprio Deus. É tão interessante, pessoal, essa história, que no livro de Hebreus, Novo Testamento, aquele capítulo tão lindo, capítulo 11, que fala pela fé, vários personagens bíblicos, cita Abraão, e cita essa passagem, só ouça, Hebreus 11, 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, Isaque será chamado a tua descendência. Agora olha o versículo 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Interessante isso aqui. Abraão era um homem de tanta fé, que ele falou com Deus, Deus, eu mato meu filho, porque o Senhor pode ressuscitar. Isso é verdade, que quando ele se despede dos servos, no versículo 5, ele fala assim, eu e o rapaz iremos, e quando tiver adorado, nós voltaremos. Abraão, ele tinha certeza de que ele não voltaria com o cadáver do seu filho na sua mão, mas sim com um milagre nas suas mãos. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. E nós temos um dos versículos mais lindos aqui, o versículo 14, e nós vamos encerrar nesse versículo. E diz assim o versículo 14, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Pessoal, Deus recebeu muitos nomes na Bíblia. Eu tenho um quadro na sala pastoral com muitos nomes de Deus. Yahvé, traduz em português, Jeová. Aí Jeová Shalom, Jeová Rafá. E tem muitos nomes, tem até uma música do Kleber Lucas que ele cita esses nomes em hebraico. Mas um nome que está aqui, que foi Abraão que deu para Deus, Yahvé Jireh, ou Jeová Jireh, Deus proverá. Deus proverá. Abraão deu um nome para Deus ali, falou, o Senhor proverá, Jeová Jireh. Quando Deus testou, provou Abraão disse, Deus proverá, Deus trará um substituto, Deus trará um livramento, Deus
proverá. Gente, eu quero contar para vocês uma coisa para a gente finalizar. Um homem de Deus chamado Hudson Taylor, ele colocou na porta da sua casa 2 palavras, eu achei muito interessante. A primeira é Ebenezer, e a segunda é Jeová Jireh. São 2 palavras em hebraico. Ebenezer significa até aqui o Senhor nos ajudou. E Jeová Jireh significa Deus proverá. Ele diz que quando ele olha para trás, na porta da sua casa, quando ele olha para trás para a sua vida, ele diz, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Quando ele chega em casa, ele fala isso, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas quando ele sai de casa, ele lê a outra placa e fala, Jeová Jireh, Deus proverá. Então, é gostoso a gente saber que Deus cuida de nós, que Deus provê as nossas necessidades, que Deus pode fazer algo sobrenatural. Aquele cordeiro não estava ali, aquele cordeiro apareceu ali, e assim Deus é o Jeová Jireh.